vamos lá, vamos explicar cada um como é que é cada terminal desse aqui. Primeira coisa, na hora que você pega um CI desse, né, um circuito integrado desse, você vai observar que ele tem um sinalzinho no corpo dele, ó, um chanfrozinho aqui, ó, um furinho aqui. Isso aqui eu estou falando da peça real, tá? Da peça física. Se você for pegar esse CI, você vai olhar nele, ele tem essa marquinha aqui. Para que serve essa marquinha? Para indicar a numeração dos pinos, onde começam os pinos, tá? Então, o pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok? Contei errado. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Contei errado aqui, gente. São 16 terminais. Então, começa dessa forma. Na hora que a gente voltar lá para o Tinker, eu vou mostrar essa marquinha aqui para vocês. Então, baseado nessa marquinha aqui, vamos começar a falar sobre os terminais. Esse CI, ele consegue controlar 2 motores. Então, eu tenho um controle aqui de 2 motores. De um lado, ele vai controlar um motor, de outro lado, ele controla outro motor. Vamos lá. O primeiro motor, ele é controlado pela saída, o motor do lado de cá, ó, é controlado pela saída 3 e pela saída 4. Vamos pôr S3, S4. Elas estão aqui, ó, saída 4, saída 3. O que significa que o meu motor, eu vou conectar ele nessa saída 4 e na saída 3, tá? E essas duas saídas, o Arduino vai controlar. A partir lá do Arduino vai mandar uma informação para esse CI e esse CI vai controlar a direção do motor. Agora mesmo, daqui a pouco nós vamos falar como que ele controla esse motor. Para controlar essas duas saídas, a saída 3 e a saída 4, a gente vai precisar da entrada 3 e da entrada 4. Então, o Arduino ele vai mandar um sinal para essa entrada 3 e para essa entrada 4. A partir dessa combinação de sinais, ele vai mandar um sinal de saída aqui na saída 3 e na saída 4. E assim o motor vai girar para um lado ou para o outro. Então, o Arduino comanda o CI pela 3 e pela 4. E o motor é ligado na saída 3 e 4. Certo? Então, aqui nós já falamos de 1, 2, 3, 4 portas já. Essas duas centrais aqui, ó, as duas do meio, são o GND. A gente vai conectar uma na outra e ligar ela no terra, no 0 volt, no negativo, no GND. Certo? Então aqui a gente já falou de mais 2 portas. Aí aqui a gente tem essa alimentação do CI de 5 volts e eu tenho esse habilitar 2 aqui do CI. Vamos pular essas aqui por enquanto, daqui a pouco eu volto e falo nelas. Do lado de cá do CI, a gente tem aqui nessa parte central, ó, essa mesma combinação de terminais. Ó, eu tenho a entrada 1 aqui e tenho a entrada 2 aqui. Por aqui, o Arduino vai controlar esse motor de baixo, esse segundo motor. A gente tem a saída 1 e a saída 2. Saída 1 e a saída 2. Que é onde a gente vai ligar o motor, na saída 1 e na saída 2. Então o motor vai ficar ligado aqui. E esses dois centrais, a gente liga no GND, no terra, no negativo, que você achar melhor aí, a nomenclatura, certo? Então esses dois são ligados lá no GND. Vamos falar agora desses dois pinos aqui. A gente tem o habilitar 1, enable, se for em inglês, enable 1 e enable 2. Esse habilitar 1 e habilitar 2. Para que serve esse terminal? É um comando que eu posso ligar o Arduino aqui para mandar ligar ou desligar o motor, tá? É um controle a mais que a gente vai ter aqui nesse CI. De repente, se esse motor estiver funcionando aqui e eu quiser desligar ele, o Arduino vai mandar um sinal para esse terminal aqui, né? Na verdade, ele tira o sinal, ele desliga isso aqui. Na hora que ele desliga isso, ele desliga o motor 3, esse segundo motor aqui. Ele desliga toda essa saída aqui, ó. Ele desconecta essa saída. A mesma coisa esse habilitar 1, só que ele trabalha com o lado de cá.
Se ele estiver desativado, se eu desligar esse terminal via Arduino, né? O Arduino lá vai mandar um sinal, falar, ó, desliga ele. Ele vai desligar essa saída 2 e essa saída 1. E o motor vai parar de funcionar. Se ele voltar a enviar um sinal para cá, o motor volta a funcionar, certo? Isso é um controle a mais. A gente pode fazer esse controle a partir aqui das entradas, simplesmente ligando ou desligando as entradas, que é o que nós vamos fazer ali no nosso projeto, a princípio, tá? Depois a gente pode trabalhar com essas habilitações aqui. Então a gente pode fazer isso ou pode usar essa habilitação. 2 e 1. Então está faltando a gente falar desses dois terminais. A gente tem uma alimentação do CI e tem uma alimentação do motor. Para que serve isso? Primeiro, esse CI ele trabalha com 5 volts. Essa é a tensão de trabalho dele. Eu não posso pôr mais uma tensão maior do que 5 volts nele. Então a gente vai alimentar o CI por esse terminal. Eu vou colocar 5 volts aqui. Mas imaginem que a gente está colocando um motor que trabalha com 12 volts. Esse 5 volts não vai conseguir fazer esse motor girar com toda a eficiência dele. Para isso, nós vamos usar esse terminal de baixo aqui, ó. Esse terminal aqui é o que a gente alimenta o motor, certo? Então, se eu tenho o CI que funciona com 5 volts, eu vou ligar 5 volts nesse terminal. E se os meus motores são de 12 volts, eu vou ligar 12 volts nesse terminal. Se o motor é a mesma trabalha com a mesma tensão do CI, 5 volts aqui para os motores, 5 volts aqui, eu vou ligar os dois no mesmo lugar, na mesma fonte, certo? Mas se a tensão for diferente, a gente vai ligar separado. Outro detalhe importante que a gente tem que prestar atenção. O Arduino consegue alimentar esse CI aqui, ele consegue mandar energia para ele sem problema. Ele vai conseguir fazer o CI funcionar. Só que o Arduino não consegue fazer com que esses motores girem. A gente precisa de uma fonte externa, tá? Eu preciso de uma bateria ou de uma pilha para ligar esses motores aqui, ok? Eu não posso simplesmente pegar esse motor e ligar lá no Arduino. Aqui eu posso ligar no Arduino, aqui não. Então essa é um outro motivo para que essas duas portas sejam separadas, diferentes. A alimentação do motor e a alimentação do CI. No nosso projeto, nós vamos alimentar o CI com 5 volts via Arduino. Então o Arduino vai fornecer a energia para que o CI funcione, mas os motores nós vamos alimentar ele com uma fonte externa aqui, ok? Também de 5 volts, 6 na verdade. Nós vamos usar 4 pilhas aqui, 6 volts. Mas simplesmente porque o Arduino não consegue manter energia, enviar energia suficiente para rodar esses motores. Se a gente ligar o motor direto na porta do Arduino, a gente corre o risco de queimar essa porta.